As ideologias te emburrecem. Se você já está mais familiarizado com esse canal, sabe que eu já citei isso algumas vezes. Não fico falando toda hora para não ficar parecendo que tá lacrando, que isso aí também dá um cheirinho de lacração, não é mesmo? Mas emburrece e eu posso explicar. Eu sempre acreditei que emburreciam, mas eu não achei que isso ia chegar aonde chegou. No patamar que chegou. Chegou numa das maiores acadêmicas do Brasil. E eu quero já de antemão dizer que se você se emociona muito, se espanta muito com a falácia da autoridade, porque alguém tem um diploma, isso, aquilo, daquele jeito, você precisa tomar cuidado. Claro, a gente respeita o estudioso, mas a gente precisa olhar mais de uma fonte. E chegou na senhora Lilian Moritz Schwartzman. Bom, eu sei, talvez se você estiver mais familiarizado, você vai dizer que, mas isso aí eu sempre soube, a ideologia dela, ela é esquerda, esquerdopata, não sei o que e tal. Senhores, mas não dá para negar que ela tem um cabedal de conhecimento, não dá para negar que ela se aprofundou, que ela estudou. Talvez você possa discordar dela, assim como eu discordo e vou discordar aqui nesse vídeo, mas não dá para negar que ela estudou. Ela estudou. Se você pode pensar agora direito ou errado, está certo ou não, se está relativizando, é o que nós vamos e podemos refletir agora. Mas ela estudou. É alguém que estudou antropologia, é alguém que tem livros falando sobre história, é alguém respeitada no meio, por muitos, por outros não. Mas tudo bem, vamos lá, vamos direto ao ponto. Eu fiz um vídeo e deixei no canal falando sobre a formação do Brasil miscigenado. Citei Gilberto Freire e como ele aponta isso como um trunfo da sociedade brasileira frente ao mundo, inclusive. Né? Os portugueses têm participação nisso por conta da facilidade e familiaridade com que essa miscigenação já acontecia, existia de certa forma na Península Ibérica, graças à presença dos muçulmanos ali. As alianças que os indígenas faziam, a percepção de que poderia existir um laço militar ali com os europeus por parte dos indígenas. Então, toda essa mistura forma o Brasil. E claro, existiram problemas, a gente nunca tampa com a peneira. O Brasil tem problemas como várias nações do mundo têm problemas. O Brasil tem seus problemas. E segue tendo, né? Segue tendo problemas. Nós devemos o quê? Identificar os problemas, mas, em contrapartida, olharmos aquilo que é bom sobre a nossa nação, a formação do Brasil. Pensarmos figuras com excelência, que continuam sendo humanas, que erram e acertam, mas que não são defenestráveis, pessoas para ser jogadas fora. É importante reconhecermos as pessoas importantes do Brasil, se quisermos formar jovens que não votem em qualquer coisa. Coisa que hoje nós não temos, não é? Então tá, senhorita Lilian Schwartzman, sobre o estudo da genética brasileira, e o vídeo eu vou deixar para você aqui, Gilberto Freire, falando os links, que o Brasil é o país mais miscigenado do mundo. O mapeamento dessa genética, ela vai apontar que o gene masculino é predominantemente de europeus, e o gene feminino é predominantemente de indígenas e africanas. Aí a senhorita Lilian Schwartzman falou, já sei, isso tudo só pode ser cultura do já sabe. A partir de agora eu vou me referir a esse ato violento, essa barbárie, como relação violenta. Relação forçada violenta, certo? Para não dar qualquer tipo de problema com algoritmos. Então, ela se baseou nesse estudo genético para dizer que uma nação toda é fruto disso. Senhorita Lilian Schwartzman, uma mulher que estudou tanto, vai ignorar, por exemplo, que os indígenas entregavam suas filhas para alianças entre outros povos indígenas. A gente vive dizendo que o Brasil, antes da chegada de Cabral, era cor-de-rosa, mas os índios já faziam isso, os indígenas já faziam isso, os povos originários, como só quiser chamar, já faziam isso. E o pai não pedia autorização para a filha, não, minha senhora. O pai simplesmente entregava a sua filha. Isso é correto hoje? Acho que nenhum de nós aceitaria isso. Mas era um costume de uma época. Você não pode ser anacrônico. Agora, existiam esse tipo de violência e relações forçadas? Certamente que existiam. Certamente existiram e não foram poucas. Agora, reduzir uma população, um país, a formação de um povo a uma cultura das relações forçadas é, no mínimo,
É, no mínimo, uma conversa de boteco, o que espanta e entristece vindo de quem vem. Lilian Schwartzman é, assim, está no panteão das pessoas badaladas por aí, em termos de história. E aqui vai o meu ponto, emburrece. Senhores, eu cito aqui Pedro Doria. Ele escreveu alguns livros falando de história, e ele relata a experiência das mulheres do Tijuco. As mulheres do Tijuco, africanas, casadas com brancos, com mulatos, né? Quando seu esposo falecia, deixava o esposo para a esposa um testamento. Um homem branco deixando para a esposa um testamento. Deixo para ela isso, aquilo. Existia aliança, existia compromisso. Não dá pra gente tentar imaginar que tipo de relação eles tinham e achar que todo aquele tipo de relação era a cultura do... Não era. Porque tinha esse tipo de relação no Brasil, na Inglaterra, na Austrália, nos Estados Unidos, sei lá, na França, na Prússia. Aonde a senhora for pesquisar, a senhora vai encontrar esse tipo de relação. Ou não era comum que os reis entregassem suas filhas para casar com príncipes de outros povos para formar alianças militares? Era. Agora a senhora não vê ninguém dizendo assim, nós somos a cultura feita desse tipo de relação violenta. Porque existe, entre todos os problemas que devem ser apontados na história de qualquer povo, existe aquele tipo de pensamento que precisa ser colocado adiante. Olha, isso não cabe mais nessa época. Mas era costume daquela época. Não dá para dizer que aquilo tudo foi relação forçada, senhora. E aí também ela coloca a gente numa situação seguinte, quer dizer que todo mundo que tem, porventura, nomes portugueses são menores do que quem tem o nome Schwartzman, por exemplo. Os Schwartzman são puros. E os que têm nome aportuguesado vêm de uma linhagem de gente que nasce por conta de relações violentas. Sabe quem pensava assim? A ideia de uma raça pura e uma ideia de uma raça não pura, que fazia esse tipo de divisão com preconceito, com conceito de inferioridade? Exatamente. Aquele sujeito que fazia isso, que vivia desse tipo de pensamento, que pautou toda a sua ideologia nefasta em cima desse tipo de pensamento, de achar que, veja, essa raça é assim. E ainda continuo citando Pedro Doria. Já citei Gilberto Freire e outros tantos autores em outros vídeos, vou deixar aqui para vocês. Cito Pedro Doria quando ele diz, ele escreveu vários livros, em uma de suas entrevistas, em um de seus livros, ele ressalta o seguinte: talvez seja uma desinformação das pessoas, mas saiba que as mulheres passam a vir para o Brasil já numa data bem tardia da colônia brasileira. Porque o que vinha para cá era homem. Aí você imagina o sujeito trabalhando, procurando ouro, e assim, né, um grande Tinder, né? Você acha que as pessoas chamavam para jantar e acendiam velas? Existia um relacionamento que não era nada romântico como os nossos, não era nada muito respeitador, mas estavam longe de ser essa cultura do que a senhora escreveu. É só uma relação bruta, a senhora pode questionar. Não caberia para nós? Não caberia. Mas dizer que nós somos a formação de uma cultura de relações violentas, é no mínimo chamar-nos nós mesmos de vira-latas. Agora o que me espanta é que isso não saiu de uma conversa de boteco, saiu de uma professora acadêmica respeitada e estudada. Aí você deve se perguntar, professor, então o que aconteceu aqui? Aconteceu aquilo que eu comecei o vídeo falando. Ela se rendeu, ela pegou o estudo todo dela, todas as informações que ela já tem, toda a vida acadêmica, tudo aquilo, toda aquela noção de que ela fala assim, bom, mas nessa época tinha isso, nessa época funcionava assim e tal, e era assim que era, e não era bom, mas tudo bem, é a época, a gente precisa analisar tempo a tempo. Pegou tudo isso, colocou de joelhos dentro de uma caixa presa à sua ideologia. Ela partiu do princípio da ideologia para chegar num fim. Ela já queria isso quando saiu com essa linha de raciocínio. Então, senhores, cuidado. Cito Pedro Doria ainda, quando ele diz que da população do século XV, XVI e aí XVII, da população branca, apenas 1/3 da população tinha escravos. 1/3. 2/3 não tinha. Da parte branca não tinha escravos. Desse 1/3 que tinha escravos, 1/3 tinha muitos escravos. Ou menos de 1/3. Menos de 1/3.
A maioria tinha no máximo 5. E vários deles eram cozinheiras ou então pessoas que trabalhavam no doméstico. Eu estou defendendo a escravidão? Não. Se você está pensando assim, cuidado. Amanhã a Lila Schwartz pode ser você. Né? O que em algum tempo daria muito orgulho. Mas hoje foi triste. É triste ouvir isso. E aí, quando você se perguntar por que o Brasil aceita qualquer coisa como político, aceita qualquer coisa como discurso, por conta disso. Gente estudada, gente que muitas vezes não concorda com governos que vão ser chamados de fascistas e tudo aquilo aí, chama a gente mesmo de um povo feito à base de estupro. É triste ignorar que de fato existiam relações reais. Existiram relações reais. Existiam pessoas violentas que tomavam mulheres à força, sem o consentimento delas, sem que essa força estivesse aplicada a um ritual de época, como era o caso dos indígenas. Mas não era só isso, não, dona Arminda. Não é só isso, não. E a senhora sabe disso. A real é que a senhora sabe disso. Mas a senhora lacrou. Isso vai passar. Talvez ela caia em si. O que eu acho meio difícil, porque às vezes a pessoa chega num patamar que ela reconhecer erros dói mais do que errar. Né? Mas fica aqui o meu convite a você a se inscrever nesse canal e a procurar histórias que não vão dizer que tudo foi cor-de-rosa, mas também não vão dizer que tudo foi uma grande porcaria e que nós somos um bando de vira-latas. Que foi o que a senhorita Lilian Moritz Schwartzman fez. É uma pena, mas é só o puro suco, muitas vezes, de alguns acadêmicos da disciplina de história e de antropologia. Colocam a ideologia de joelhos e fala, sirva-me, quando na verdade você não pode fugir de fatos. E não dá para saber. E não dá para afirmar. Não dá para confirmar isso que ela afirmou. Não dá. Só porque é uma genética. E foi rápido aqui a análise que eu fiz. E foi superficial o suficiente para mostrar que existem pontos a serem vistos. E ainda a gente precisa resolver o dinheiro dos velhinhos, né? Forte abraço. Fique esperto com os ensinos por aí. Cuidado com as ideologias também, porque elas emburrecem e eu não imaginava que chegava lá tão rápido ou tão forte. Forte abraço, até o próximo vídeo, tchau. O primeiro homem pisou na Lua. Há exatamente meia hora a Alemanha... A guerra terminou, a guerra terminou, a guerra.